passa a apresentar o programa Pátria Amada, na produção do Breno. Bom dia a todos, bom dia, amados irmãos, bom dia, Marcelo. Sejam todos bem-vindos a mais um programa Pátria Amada. E hoje a gente vai dar continuidade àquilo que nós já vimos falando, que é as reflexões acerca da obra A Concepção Política, da Concepção Católica da Política. E não podemos deixar de mencionar que nós estamos aí no mês de outubro, mês do Rosário, aquela corrente de oração que é para os católicos, que é para o mundo, não somente para os católicos, porque eu estava até fazendo uma breve reflexão esses dias que eu sempre me coloco quando me deparo com algumas temáticas desse gênero, onde a palavra católica ela tem diversos, digamos assim, significados, não em termos de sentido, mas diversos significados. E o que eu acho mais interessante de todos eles é que a palavra católica, alguns falam que pode ser universalidade, quando você olha a origem grega, mas particularmente, a palavra católico, a mim, o sentido que ela de fato expressa aquilo que é a fé católica é a integralidade da fé. Porque ela não se trata, e quando você olha a palavra católico como sendo a integralidade da fé em Deus, você não está mais falando daquilo que uma pessoa pensa, daquilo que eu penso, ou de uma religião em específico. Você está falando de uma situação acerca de uma crença em algo, ou alguém, neste caso, Deus. E quando se fala em torno daquilo que é a integralidade da fé, é acerca de como você conhece determinado ser, como você conhece determinado ente, no caso Deus. Então, quando você fala que você tem a integralidade da sua fé em Deus, quer dizer que você não deixa escapar nenhum ponto deste conhecimento que foi revelado ao homem na hora de se relacionar com este ente. É como se você conhecesse uma pessoa tão bem que você não pode deixar escapar. E você conhece as pessoas porque elas se revelam a você antes de mais nada. A gente não conhece as pessoas se elas não se revelarem a nós. Você pode ser psicólogo de coisa, mas ainda assim você está fazendo conjecturas, Para você conhecer uma pessoa, ela se revela a você por meio do convívio, E então, imagine que você conhece uma pessoa e você queira então suprimir determinados pontos de sua personalidade. Quando você então suprime determinados pontos da personalidade dessa pessoa para relacionar-se com ela, então você na verdade está se relacionando com uma caricatura, mas não com a integralidade daquele ser que se revelou a você. Como, por exemplo, a pessoa revela a você que gosta, por exemplo, de comer alguma coisa, ou tem esse traço de personalidade. E você simplesmente ignora este traço de personalidade para se relacionar com essa pessoa. Você está se relacionando com parte dela. A maioria das vezes a gente se relaciona com os outros dessa forma, tá bom? Só para deixar isso bem claro. A gente não nos relacionamos com a integralidade dos outros, porque isso também nos agride. E curioso dizer que quando nós nos relacionamos com as outras pessoas e que nós excluímos determinados pontos de suas personalidades para podermos nos relacionarmos com elas, porque estes pontos que nós excluímos dessa personalidade que nós não gostamos, na verdade nós estamos excluindo pontos de nossa própria personalidade que nós não gostamos e que nós vemos de certa forma refletidos naquela pessoa, e nós então fragmentamos esta personalidade e excluímos essa parte da personalidade do indivíduo para conseguir se relacionar com ela. Mas isso com Deus não tem como. Por quê? Porque é bom demais, se vocês perceberem, quantas e quantas vezes vocês gostam de estar, por exemplo, próximo de um determinado religioso, e vocês vão até dizer que este religioso ele confere um certo ar de santidade. Ele tem um ar não um ar falseado, tá? Eu estou falando aqui que de fato ele transparece, que você percebe isso nele, uma santidade, uma busca por Deus, e que por muitas e muitas vezes essas pessoas inclusive
põem o dedo nas nossas feridas e apontam ali e falam coisas que nós não gostamos, mas ainda assim nós gostamos de estar próximo dessas pessoas, né? Porque elas não somente nos colocam os dedos nas nossas feridas, mas elas também falam coisas boas, falam coisas que são agradáveis, coisas que são construtivas, coisas que são coesivas. O que são coisas coesivas? Coisas que são coesas, que nos transformam em termos de unificar aquilo que são os nossos fragmentos. Quando então a gente está falando dessa unificação desses fragmentos, a gente está falando justamente dessa integralidade que é a personalidade do indivíduo. Quando você está próximo dessas pessoas que têm a capacidade de reunir, né, de coesionar a sua personalidade, de fazer com que você se torne mais de si mesmo, né, e menos os outros e as coisas que estão por aí e que turvam a sua visão acerca daquilo que é a sua personalidade, é agradável. E por que é agradável? Porque na realidade quando alguém tem essa capacidade de fazer isso conosco, né, de nos devolver para nós, tem um livro do Padre Fábio de Mello, inclusive, que fala sobre isso, que é Quem Me Roubou de Mim, né? E como é bom estar com pessoas que nos devolvem a nós mesmos. Então, neste mesmo sentido, quando você se relaciona com Deus, Deus, ele tem a plenitude da capacidade em promover esse tipo de coisa. E se você gosta de estar perto das pessoas que fazem isso, é porque por uma bondade de Deus, essas pessoas, por estarem cheias de Deus e também por buscarem se coesionar a si mesmas, ou seja, se reunir as suas partes, tornar-se, né? Ou seja, quem eu sou, porque eu vim aqui. E elas se unificam as partes de sua personalidade, partes dessas que nem sempre nós gostamos, né? E elas têm a capacidade, então, de promover a mesma coisa conosco. De não permitir que nós excluamos de nossa personalidade as nossas sombras, digamos assim, as partes que estão ali. E que devem ser integralizadas para serem apresentadas diante de Deus. Ou você vai chegar diante de Deus lá, faltando um monte de pedaço. Não é que essas partes que são ruins, digamos assim, que elas também foram feitas por Deus. Mas, quando você, na sua história, ela compõe a sua história. Inclusive, os seus pecados. Aliás, como diz o Santo, a única coisa que nós temos, de fato, são os pecados. Porque o que não é o pecado é a graça de Deus. Não é? Então, quando você coesiona tudo isso, né, aquilo que são as bênçãos de Deus na sua vida, também aquilo que não foram as bênçãos de Deus, e você aceita isso, não resistais ao mal. O que Cristo quer dizer com essa frase, não resistais ao maligno? Não é que você tem que dar asas para o maligno. Ele está falando isso na mesma expressão, inclusive, onde ele menciona o fato de você oferecer a outra face. Mas também tem um oferecer a outra face a si mesmo quando você mesmo erra, porque você tem que se perdoar. A experiência de perdoar o outro passa, antes de tudo e sobretudo, pela experiência de perdoar a si mesmo. Porque enquanto você não tem a capacidade de se perdoar, você não perdoa o outro. E o curioso é que você não perdoa o outro, ou melhor, você não se perdoa, porque se você se perdoar, você necessariamente vai ter que perdoar o outro. É como se você dissesse assim, olha, se eu me perdoar por essa falha que eu fiz, eu vou ter que perdoar fulano pela falha que ele cometeu comigo. Então, eu prefiro não me perdoar para não ter que perdoar o outro. É curioso isso. Então, quando você se relaciona com Deus, e você se relaciona com Ele na integralidade daquilo que é a revelação do ser dele ao homem, esta integralidade de todos os aspectos daquilo que é Deus em seu ser e que Ele se revelou ao homem, para você se relacionar com Ele, você tem que se relacionar com Ele de forma integral, tanto da sua parte quanto da parte dele. Mas principalmente da parte dele. Porque da sua parte, você pode ainda não conhecer. É óbvio que também assim, nós não conhecemos a integralidade. Eu, enquanto leigo, conheço
parte daquilo que é integralidade. Um cardeal conhece muito mais daquilo que é a integralidade da fé, a integralidade de Deus. Dizer a integralidade da fé católica é um pleonasmo. Então, quando você fala que você está se relacionando com Deus e você não busca esta integralidade, existe uma falha nessa relação. Existe uma lacuna, uma brecha. Que, óbvio, também não vou aqui dizer que isso, porque por haver esta lacuna, por haver essa brecha, ela não deveria existir. Antes exista com uma lacuna, com uma fenda, com uma brecha, porque toda relação, né, com Deus, ela haverá isso em virtude daquilo que é o pecado original, porque nós não somos perfeitos. Então, toda oração, ela contém ali as nossas falhas, as nossas limitações. Por isso que perfeito, somente o único ato perfeito que o ser humano pode realizar é o sacrifício da missa, que na realidade não é o ser humano que realiza. É o próprio Cristo que se faz na pessoa do sacerdote para poder realizar o único ato perfeito e que restaura aquilo que é a dignidade do homem diante de Deus. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai, para o Pai. É para o Pai que se celebra, para restaurar a dignidade do homem. Quem se beneficia disso é o homem, mas foi buscado por Deus. Mas quando você se relaciona com Deus, e por isso justamente que este é um ato perfeito, porque é um ato que é da pessoa do Filho perfeito, perfeito enquanto homem, perfeito enquanto Deus. Ele realiza um ato perfeito para outro ato perfeito que é o próprio Deus, o Pai. Pela ação do Espírito Santo. É um ato da Santíssima Trindade, perfeito em todos os seus aspectos. Então ali, de fato, ou seja, é a integralidade, porque Deus ele é coeso e íntegro em todos os seus aspectos, não tem como ele ser dividido, porque o próprio Cristo fala que o demônio não há vitória aos infernos, porque o demônio é dividido em si mesmo. E ao contrário daquilo que o demônio é, Deus é em perfeição aquilo que é a unificação, a unidade, a perfeição e a coesão. Então, justamente por ele ser um ser perfeito, ao realizar este ato perfeito na sua integralidade, para outro ser também perfeito, que não é outro ser, não, para a outra pessoa da Santíssima Trindade, porque não existem dois seres, é o mesmo ser em três pessoas. A mesma substância, três pessoas. O Filho operando aquilo que é, então, ofertado ao Pai. E essa oferta se dá por meio do Espírito Santo. É belíssimo isso. E isso é aquilo que é... E tudo isso para dizer o quê? A integralidade da fé católica. É por isso que muitas e muitas vezes, quando você começa a ver determinados atos acerca dos protestantes, você vê justamente as ramificações de como que as coisas vão se tornando, quando você está um pouco estranho, o que está acontecendo aqui? E aí começa a surgir venda de rosas, esse tipo de coisa. Não vou dizer que houve e não houve isso no passado na Igreja Católica, quando se disse, inclusive, as distorções daquilo que eram as indulgências. Mas ainda assim, as indulgências tinham uma lógica da sua existência, embora houve uma distorção acerca da sua prática. Mas as indulgências, elas sempre existiram e sempre vão existir. Bom, continuando, ou melhor, voltando para este aspecto daquilo que nós estávamos falando, e por que eu mencionei isso? Porque nós estamos falando acerca daquilo que era a integralidade e aquilo que é a doutrina da Igreja Católica. E católico quer dizer a integralidade. É engraçado isso, porque toda vez que você se coloca necessariamente contra... Você não está se colocando contra uma instituição. Entendam? Católico não é uma instituição. A palavra católica não é uma instituição. A palavra católica é um adjetivo acerca de uma situação de crença. A minha crença é a crença católica. A minha crença é a crença integral. É como se você... qual a sua fé? Eu acredito na integralidade, em todos os aspectos da revelação de Deus ao homem. E a sua fé, meu irmão? Eu sou de outra religião. Eu sou adventista, eu sou batista, eu sou anglicano. Sim, muito bom. Mas o que ele está te respondendo é que ele não acredita em todos os aspectos da revelação de Deus para o homem. Ou pelo menos ele vai dizer, eu não acredito naquilo que Deus revelou para a sua igreja.
Entende a diferença? Quando você fala que você é católico, você não está dizendo que você pertence a uma igreja. Você está dizendo que você acredita na integralidade de um ser, em todos os aspectos que este ser se revelou à humanidade. E tudo isso porque a gente começou a falar aqui acerca daquilo que é o Santo Rosário. E o Santo Rosário, né, São Domingos de Gusmão, que foi o grande difusor, eu não me recordo aqui agora se de fato foi revelado a ele. Eu sei que São Domingos de Gusmão, em um momento muito crítico, né, entrou numa floresta, jejuando, penitenciando e se flagelando com o cilício e com o flagelo. E depois de acho que 3 dias, se eu não estiver enganado, no meio da mata, ele desmaiou. E depois a Virgem Santíssima apareceu a ele e apresentou para ele o rosário. E falou que com o rosário ele venceria todas as heresias que estavam naquele momento se acercando na Europa, ou seja, todas as heresias. O que quer dizer aereses? Aereses quer dizer justamente, vem do grego. Vou até pesquisar aqui para de fato ser mais específico com vocês, mas aereses quer justamente dizer fragmento. Deixa eu ver, ó. Heresia. Não achei aqui, mas eu não vou me delongar, não. Mas heresia quer dizer justamente esse fragmento, né, que vem também do grego, ou seja, de você dividir as coisas. Então, quando São Domingos de Gusmão naquele momento estava combatendo as heresias, salvo engano, era justamente a heresia albigensiana que estava naquele momento dentro dentro da Europa. E ele lutando com relação a isso, a Virgem Santíssima dá para ele o Santo Rosário como forma de combater. E aí o Santo Rosário, que tinha originalmente 150 Ave Marias, em referência aos 150 Salmos. E quando você olha isso, é interessante perceber por quê? Porque os padres, eles tinham sempre o costume de rezar o saltério. Você vai ver, inclusive, os padres são obrigados, e se não o fizerem, incorrem em pecado mortal, e por justamente terem assumido esse compromisso, devem se confessar caso deixem de fazer uma das orações da liturgia das horas. E a liturgia das horas do padre não é aquela resumidinha que alguns leigos às vezes têm por aí, inclusive eu já tive, tenho lá em casa, aliás. É um bem maior, onde você tem não somente os salmos, mas como também alguns sermões dos consagrados, digamos assim, de padres e de grandes santos. Então, a leitura dos salmos, a oração dos salmos era sempre muito, muito, muito viva dentro da igreja. Só que como que os analfabetos iam fazer isso? Como que os pobres iam fazer isso? Surgiu-se então o costume de se rezar o Santo Rosário. E aí o povo, como sempre, né, o povo muito amoroso, o povão, digamos assim, se entregou nos braços de Nossa Senhora. E Nossa Senhora, como sempre, com muito amor, né, foi lá e abraçou a todos eles, como sempre. E não é de se espantar, digamos assim, os numerosos milagres que são alcançados pela oração do Santo Rosário, né? O amor à Virgem Santíssima. Certa vez, eu nunca me esqueço do momento do Padre Paulo Ricardo que menciona que alguns irmãos chegaram para o Padre Pio e pediram para ele: Padre Pio, fale-nos sobre Nossa Senhora. E ele, pensou, La Madonna, quer dizer Nossa Senhora em italiano, La Madonna, e pensava, La Madonna, e os padres olhando, os freios olhando para ele, La Madonna. Daqui a pouco os dois começaram a chorar, La Madonna, e só falava isso, La Madonna, La Madonna, La Madonna, ela é nostra mamma. Eu acho bonito para dizer nostra mamma, né? Italiano fica bonito ou dizer mamma, né? É mamãe. É aquela que nos ama, aquela que nos alimenta. La Madonna,
nossa, era mama. E os freios chorando e não aguentavam de tanto que choravam. De tanto era o amor de Padre Pio à Virgem Santíssima, né? Então, feita essa breve reflexão acerca daquilo que é o Santo Rosário, e consagrando, como sempre, a Virgem Santíssima, aqueles que sempre puderem rezar o Rosário, rezem. Aqueles que não puderem, rezem ao menos 3 Ave-Marias. Tem uma historinha que certa vez me contaram, que 2 homens que eram dados a muitos pecados, né, eles sempre saíam para muitas festas, esse tipo de coisa. Eles eram muito amigos, e um deles, aliás, eram 2, né, e um deles, todas as vezes, antes de dormir, rezava 3 Ave-Marias. Certa noite, ele acordou com o quarto praticamente em chamas e o amigo dele estava pegando fogo. E os demônios apareceram para ele e disseram: nós colocamos fogo no teu companheiro, só não faremos o mesmo com você, porque você é devoto da Virgem Santíssima. Então, o que 3 Ave-Marias não podem fazer na nossa vida? Antes mal feito do que não feito. Tem as escalas, né? Antes mal feito do que não feito. Então, faça. Faça porque, mesmo que você, no fim do dia, com sono, com preguiça, independente do seu estado de graça, se você está em pecado ou não, se você cumpriu preceitos ou se você não cumpriu preceitos, se você acabou de sair de uma situação de pecado ou não, né? Diz os Santos Salmos: não deixe o sol se pôr sobre o nosso ódio, sobre o nosso rancor. Então, pelo menos ao final do dia, 3 Ave-Marias não te custa nada. A Virgem Santíssima pode significar muita coisa no fim de nossas vidas. E, neste sentido, a gente então começa o programa consagrando ao coração da Imaculada Virgem Santíssima e o dia a Nosso Senhor. Senhor Deus, Rei do céu e da terra, dirige, santifica, conduz e governa neste dia nossos corações, nossos corpos, nossos sentimentos, palavras e ações, a fim de que, submissos à Tua lei e agindo conforme Teus preceitos, mereçamos por Teu auxílio ser salvos e livres, nesta vida e na eternidade. Ó Salvador do mundo, que vives e reinas pelos séculos dos séculos. Amém. Nós os rogamos, Senhor, que prepareis as nossas ações com a vossa inspiração e as acompanheis com a vossa ajuda, a fim de que todos os nossos trabalhos e orações em vós comecem sempre e convosco acabem por Cristo nosso Senhor. Amém. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço toda a vós e em prova de minha devoção para convosco, vos consagro neste dia meus olhos, meus ouvidos, minha boca, meu coração e inteiramente todo o meu ser. E como assim sou vosso, ó boa e comparável Mãe, guardai-me e defendei-me como coisa de propriedade vossa. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, que sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine sempre. Amém. Oração de São Tomás de Aquino, para antes dos estudos. Criador inefável, vós que sois a fonte verdadeira da luz e da ciência, derramai sobre as trevas da minha inteligência um raio da vossa claridade. Dai-me inteligência para compreender, memória para reter, facilidade para aprender, sutileza para interpretar e graça abundante para falar. Meu Deus, semeai em mim a semente de vossa bondade. Fazei-me pobre sem ser miserável, humilde sem fingimento, alegre sem superficialidade, sincero sem hipocrisia, que faça o bem sem presunção, que corrija o próximo sem arrogância, que admita sua correção sem soberba, que minha palavra e minha vida sejam coerentes. Concedei-me verdade das verdades, inteligência para conhecer-vos, diligência para vos procurar, sabedoria para vos encontrar, uma boa conduta para vos agradar, confiança para esperar em vós, constância para fazer a vossa vontade. Orientai, meu Deus, a minha vida e concedei-me saber o que me pedis. Ajudai-me a realizá-lo para o meu próprio bem e de todos os meus irmãos. Amém. Então, a gente falava na semana passada, né, foi o primeiro item do capítulo 3, acerca daquilo que é a estruturação socioestatal da vida pública.
padre Júlio Menvielli fala então acerca daquilo que é o socialismo. Eu gostaria de repassar aqui aquilo que foram os últimos pontos do item, para que a gente possa então dar continuidade. O padre Júlio Menvielli fala assim, acerca daquilo que a gente tem que lembrar que nesse momento, 1930, nós já estamos com a Rússia naquilo que é a União Soviética, na época. Desígnio satânico inconcebível se a Rússia não fosse o experimento. O socialismo é uma enorme máquina composta de engrenagens múltiplas e miúdas. Os indivíduos, sem hierarquias, ao menos teóricas, todos subordinados totalmente à maior eficiência da máquina. Tudo aquilo que for produtivo se aceita e absorve. O improdutivo, como a religião, se elimina, mas não somente a religião. Hoje nós estamos já a um passo avante com relação a isso. A religião, os idosos, os não nascidos, talvez até os nascidos com alguma... Talvez não. Os nascidos com alguma má formação. Aqueles que são considerados qualquer tipo de coisas que não podem ser aproveitadas pela máquina são necessariamente descartados. Podem ser descartados. Ou, depois de um tempo, devem ser descartados. E esse descarte é feito tanto pelo aborto quanto pela eutanásia, por exemplo. E aí, então, ele pergunta, ele vai lá para frente e fala assim, dizer que existe irredutibilidade entre o liberalismo e o socialismo? Nenhuma. Em primeiro lugar, porque o liberalismo conduz ao bolchevismo, como indicamos. Em segundo lugar, porque uma e outra ideologia humana é qualitativamente considerada do mesmo modo. Um e outro privam de religião os indivíduos. Liberalismo porque, por força da liberdade, nele impera a ideia laica. O socialismo porque, em nome do materialismo, só faz possível a confissão ateia. E ambos privam do moral, porque o liberalismo rompe os freios que detêm os instintos, e o socialismo impulsiona todos os movimentos irracionais. Também destroem a família, o liberalismo porque entrega a regulamentação dos contraentes, o socialismo porque legisla o amor livre. Destroem as associações e corporações, coisa que inclusive vai falar daqui a pouco. O liberalismo, em nome da liberdade que destaca, o socialismo, em nome do Estado, que só ata, ou seja, no liberalismo você constrói aquilo, você promove aquilo que é a pura busca pelo capital em torno daquilo que é a construção de estruturas organizacionais e empresariais que, majoritariamente, então esmagariam aquilo que eram as necessidades do trabalhador. Já o socialismo, ele transfere tudo isso para o Estado. E você passa, então, a sofrer todas essas opressões, distratos, porque, afinal de contas, a partir do momento, vejam, se você tem uma relação entre patrão e empregado, e se, porque não são todas, se existe algum tipo de relação entre patrão e empregado que seja desrespeitoso, você pode, então, recorrer à justiça, para que, então, a justiça, que é um dos braços do Estado, tá certo? Ou seja, você recorre ao Estado, para que o Estado, então, corrija essas distorções de abusos entre patrão e empregado. Muito bem. Mas, no socialismo, todos os meios de produção são estatizados. Então, é o Estado que detém os meios de produção. O Estado, então, ocupa o lugar do empresariado. Então, o que vai acontecer, pergunta-se, se porventura o Estado, enquanto empregador, cometer com o empregado abusos como outrora era cometido pelo empresariado? O empregado vai recorrer a quem? Já que é o próprio Estado que dessa vez está cometendo estes abusos. Como, por exemplo, a construção de um canal que foi feito na Rússia. O canal todinho foi construído literalmente à mão, com empregados, que na verdade não eram bem empregados, na União Soviética, que eram advindos dos gulags. Os gulags
eram campos de concentração de pessoas que eram contrárias ao regime socialista da União Soviética, e que eles pegavam essas pessoas ou mandavam para morrer congelado na Sibéria, né? Ou transformavam em regime praticamente escravocrata, fazendo, por exemplo, uma obra dessa, que inclusive ficou mal feita, não porque os trabalhadores, mas por obra do engenheiro, ele deveria ter sido cavado mais 40 centímetros para baixo, se não estiver enganado, não cavou mais 40 centímetros e não teve a coisa que deveria ter. E justamente por eles quererem que fosse mais rápido, morreram mais pessoas no campo de construção. Então, aí fica essa pergunta. Quando todos os meios de produção forem estatizados, a quem os trabalhadores vão... Ah, não, mas aí ele fala assim, não, mas quando todos os meios de produção forem estatizados, não haverá qualquer tipo de violação dos direitos do trabalhador. Quem garante? Ah, não, porque quem vai estar quem vai estar ocupando o lugar do Estado são os próprios trabalhadores. É você que está dizendo, né? Você que está dizendo, porque na verdade quem vai estar lá não está trabalhando, quem está lá não está no chão de fábrica. Então, como é que ele pode se dizer? E aí entra naquela questão que nós discutimos aqui no último encontro que nós estávamos, que é a questão do símbolo autojustificador. Que é justamente quando você fala uma coisa que não necessariamente significa aquilo, né? Então, justamente nesse momento que ele fala aqui acerca daquilo que é a destruição das associações das corporações de ofício, que para o padre Júlio Menvielli seria a melhor forma de organizar os empreendimentos. A propriedade, por fim, destrói a propriedade. Já mencionei, inclusive, com relação à propriedade aqui, que o objetivo da destruição da propriedade privada não é outro senão aquilo que é a destruição da família, e isso, inclusive, está descrito no livro de Engels, da propriedade privada, do capitalismo da propriedade privada, da origem da família, da propriedade privada, etc. Está escrito literalmente isso, que para destruir a família é necessário antes destruir a propriedade privada. Está escrito isso lá, né? O liberalismo, porque ao proclamar a livre concorrência deixa a multidão faminta e escravizada em mãos de uns poucos capitalistas. Aqui já se falava acerca daquilo que é como é que chama? A concentração de riqueza, aquilo que é a concentração dos meios de produção nas mãos de poucos, né? E isso aqui, inclusive, não pensem vocês que a concentração dessas riquezas surge em virtude de um Estado liberal. Ele surge de um Estado que interviu na economia e selecionou aí o que eles chamam de grandes campeões, pessoas que eles queriam que ficassem ricos, digamos assim. Não que ficassem ricos, mas que coordenassem, que fizessem expansões por meio de investimentos de capital público, né? Tanto na Inglaterra, né? As grandes fortunas surgiram desse jeito. Eles precisavam que tivesse uma grande produção de determinada coisa e escolheram aqueles que melhor seriam mais adequados para poder fazer essa produção e investiram dinheiro neles. E o socialismo, por sua vez, destrói a propriedade privada porque, em nome da igualdade, retira de todos por meio da oligarquia bolchevista. E não somente em nome da igualdade, como a gente já falou aqui, como também em nome da destruição das famílias, que esse é o objetivo da destruição da propriedade privada. Resumindo, o Estado desumano, que decreta o socialismo a fim de nivelar todos os estômagos do universo, o liberalismo realiza pela lógica da mesma ideia liberal. Um impõe a desordem em virtude da lei, o outro, ao não legislar a ordem, faz com que a desordem se impere. Se no liberalismo o Estado é uma caldeira cheia de moléculas que fervem ao calor das próprias paixões, sem sofrer pressão externa, no socialismo, fervem pela ação exclusiva da ditadura proletária. Não é possível conceber uma diferença mais acidental. E se comprovar que... não, isso aqui não. Liberais e socialistas são filhos de um mesmo pai, Jean-Jacques Rousseau. Aqueles querem indivíduos livres, ainda que morram de fome, no caso, os liberais. Estes, os socialistas, preferem-nos saciados, na prática também os matam de fome, ainda que vivam escravizados. A ideia do socialismo.
Meio-irmãos irreconciliáveis, porque ambos se odeiam, pode conversar acerca disso com um liberal e pode conversar acerca disso com um socialista. Você vai ver que ambos se odeiam. Amamentados na trilogia revolucionária, com a diferença de que a um embriaga a liberdade e ao outro embriaga a igualdade. Aí, então, na sequência, o padre Júlio Menvielli vai entrar acerca daquilo que é o regime corporativo. E fala assim: o regime corporativo, ou seja, das corporações de ofício, ele traça um paralelo entre aquilo que é a lógica familiar, né, que o indivíduo ele não nasce dentro dentro da vida pública. Ele primeiro nasce dentro de uma família. Essa família está inserida em um município. Este município na província ou região, e nessa região há uma nação. Eu poderia, inclusive, dizer mais, que essa família está em uma rua, que está em um bairro, que está em um município, este município no estado, e este estado em uma nação. E por que é interessante frisar isso? Porque tem muita gente querendo mudar o mundo, mudar o país, mudar o mundo, mudar o país, sem antes ter conseguido nem mudar a si mesmo. Então, o indivíduo primeiro ele nasce em uma família, depois ele nasce na sua casa, depois ele nasce na sua rua, depois ele nasce no seu bairro, depois ele nasce no seu município, depois ele nasce no seu estado, e depois ele nasce no seu país, na sua nação. É bom a gente mencionar esse tipo de escala, porque é justamente o que nos faz estarmos unidos numa coisinha que se chama realidade concreta. Porque quando você vai direto para o ponto do país, lembre-se que para você chegar à consciência do que é uma nação, passaram-se anos. Passaram-se muito tempo. É por isso que é muito mais fácil, né? E as pessoas que trabalham com o esquema de guerra híbrida, o que é guerra híbrida de forma bem simples? A desestabilização de nações, a desestabilização de países, regiões e governos por meio de manifestações, revoluções coloridas, desestabilização por meio de desordens sociais, mobilizações, etc. E como é que se faz isso? Isso se faz por meio do arregimentamento, por meio do agrupamento dessas pessoas em termos de suas pautas prioritárias, ou melhor, de suas pautas primárias. Então, quando você fala, por exemplo, acerca daquilo que são os direitos indígenas, acerca daquilo que são os direitos do movimento negro, acerca daquilo que são os direitos do indivíduo que participa do movimento LGBT, do indivíduo que é, enfim, você percebe que esses direitos eles estão ali praticamente na pele do indivíduo. E você falar para ele entre aquilo que é uma necessidade, uma coisa que ele considera como necessidade direta, e você explicar para ele aquilo que é um projeto em termos daquilo que é um objetivo de nação, e o conceito de nacionalidade, de patriotismo, está muito distante. Porque, afinal de contas, de que me vale, né, diria um homem negro, uma mulher negra, uma criança negra, de que me vale eu me preocupar com aquilo que são os direitos nacionais, se o que eu estou precisando é de emprego, se o que eu estou precisando é ser respeitado, eu sofri racismo, eu sofri preconceito. Entende? Ou seja, são as necessidades mais primárias e sensíveis do indivíduo. Então, arregimentar essas pessoas em torno desses objetivos é muito mais fácil, é muito mais fácil do que você arregimentá-los em torno daquilo que é um sentimento patriótico. Porque o indivíduo sempre vai se lembrar primeiramente de suas necessidades primárias e depois sim ele vai acrescentando em torno a isso outras necessidades, o que inclui aí a formação daquilo que é o conceito de nação. Então, você colocar esse tipo de conceito no indivíduo, esse tipo de conscientização do indivíduo, você faz justamente perceber como que eles voltam para a realidade concreta. É por isso que falar-se em patriotismo hoje se torna muito fácil, falar-se em povo hoje se torna muito fácil, falar-se em democracia, isso fere a democracia, isso fere a Constituição. Meus caros, meus irmãos e minhas irmãs, lembremos que antes de mais nada, sobretudo, e apesar de tudo, a Constituição Federal da República, ela é apenas um grande acordo.
um grande acordo signatado por uma série de autoridades que dizem que vão respeitar o que está naquela letra de texto e que pode, a qualquer momento, ser descumprido. A partir do momento que se forma um consenso entre essas autoridades que são signatárias deste acordo. Isso não vale, é óbvio, para as pessoas que somos nós, o povão. Mas, quando se trata daquilo que é, e em especial a nossa Constituição, né? Porque tudo está na nossa Constituição. A nossa Constituição se tornou tão abrangente que qualquer coisa pode-se dizer que está ferindo a Constituição. Isso fere os direitos constitucionais, isso fere a Constituição, isso fere a democracia. Mas o que de fato é a democracia? O que de fato é a Constituição? E o que de fato é o povo brasileiro? Porque o que mais se tem é pessoas dizendo que o povo brasileiro não quer isso, o povo brasileiro não quer aquilo. O povo, né? E enchem a boca para dizer o povo, e o povo de fato está à míngua. Porque uns acham que o representam eles, segundo seus próprios valores e sua própria miséria, à esquerda. E aí, a gente olhando esses aspectos, a gente percebe o quão distante a política hoje está daquilo que são as necessidades do povo. E aí, então, ele continua dizendo, traçando um paralelo entre aquilo que é o regime corporativo e aquilo que são as corporações de ofício. Paralelamente, né, em razão dos interesses comuns que tem com os companheiros de trabalho do mesmo ofício ou profissão, se criam outros organismos naturais indispensáveis ao mesmo, para que os indivíduos possam alcançar uma suficiente independência econômico-social a que seu trabalho lhes dá direito, sob a cooperação e pela corporação nos corpos profissionais ou gremiais e pelos corpos profissionais da nação. Dupla série de organismos, ou seja, as corporações de ofício, que, como ele disse aqui, tem primeiro a sua agremiação dentro de uma oficina, depois a oficina na corporação nos grupos profissionais ou grêmios e os corpos profissionais na nação. Assim como o indivíduo ele se agrupa família, bairro, município, estado, nação, assim também ele se estrutura dentro de oficinas, corporações, corpos profissionais e, por fim, a nação. Então, essas duas estruturas, ele está olhando aquilo que é a natureza do indivíduo enquanto pessoa, enquanto ser, e o outro enquanto indivíduo, aquilo que é a estrutura econômico-social. E ele defende, né, que essa estrutura da corporação de ofício, ele fala assim, o regime corporativo é a organização do trabalho mais conforme aos princípios da ordem social cristã e mais favoráveis à propriedade em geral. De forma bem simplista, o que eram essas corporações de ofício? Essas corporações de ofício, elas começaram a surgir, em especial do fim da média Idade Média para o início da Baixa Idade Média, da Alta Idade Média, assim, o fim da Alta Idade Média para a Baixa Idade Média, onde os indivíduos que começavam a aprender ofícios, né, eles tinham, então, essas corporações. Eram, então, artesãos, inicialmente. Pessoas que confeccionavam roupas, confeccionavam sapatos, móveis, enfim, esses tipos, joalheiros. Eles tinham, então, os seus ofícios. E nessas corporações de ofício, então, você tinha o mestre, que era aquele que ensinava o ofício, os oficiais, que eram aqueles que já tinham aprendido os ofícios, e, por fim, você tinha, então... Agora eu esqueci o último item aqui. Você tinha, então... Esse aqui tá fácil. Você tinha, então, os aprendizes, achei. Você tinha, então, os aprendizes, que eram, de fato, aqueles que estavam aprendendo aquele ofício. E que muitas e muitas vezes passavam de pai para filho, né? Não tinha muito de você ter essa mobilidade de coisa para outra. Por quê? Porque era uma necessidade. Hoje em dia, né, as corporações, esse aprendizado, seriam que fossem as nossas universidades. Você percebe justamente a distorção e a disparidade que tem das universidades com relação àquilo que é o mercado de trabalho.
Porque no fim das contas, quantas e quantas vezes você se depara com pessoas que se formaram em X e trabalham com A? Não trabalham, quantas e quantas vezes nos deparamos a isso? Isso é um problema de mercado de trabalho? Também. Também. Não que não, não é que não hajam vagas, mas porque a nossa, o descompasso entre academia e a realidade do trabalho é monstruosa. É monstruosa tanto em todos os sentidos, inclusive em aspectos intelectuais, porque enquanto ali a academia está pesquisando coisas de ordem não prática, digamos assim, o mundo do trabalho está precisando de outras demandas completamente distintas daquilo. Vou te dar um exemplo. Certa vez eu estava visitando uma cooperativa no Rio Grande do Sul, e essa cooperativa ela é uma cooperativa de eletrificação rural, de produção e transmissão. E essa cooperativa, ela precisava de algum especialista, ajudar um grupo que calculasse, né, que construísse um algoritmo para dizer assim, olha, choveu tanto hoje e essa quantidade de chuva que choveu aqui vai levar tanto tempo para poder chegar lá nas mini hidrelétricas que eles têm. Eles não encontraram nenhum profissional que quisesse fazer isso. Ou seja, é muito mais fácil hoje para o mundo acadêmico, para a academia brasileira, para as universidades, os centros universitários, ficarem pesquisando coisas que de fato eles não assumam um risco na realidade concreta. Modelos teóricos, hipóteses, e ficam traçando esse tipo de conjectura. E quando você vai olhar o impacto que a academia brasileira hoje tem em desenvolver e produzir novas tecnologias, em desenvolver e produzir ferramentas que de fato melhorem a vida do povo brasileiro, está muito distante. Eu não vou aqui generalizar por óbvio, né? As ciências exatas estão produzindo muitas coisas e de fato produzindo, em especial nesse período de Covid, né? Desenvolveram grandes estudos. Né? E quando você percebe justamente um que se desponta muito o que acontece com ele, vai para fora. Por quê? Porque lá o salário ele vai ser muito bem pago, ele vai ter um reconhecimento muito maior, porque de fato lá fora é o que eles chamam de ciência aplicada mesmo. É a aplicação na veia, como diria o outro. Nós não estamos aqui para desenvolver ciência, para ficar desenvolvendo estudos teoréticos, pensando o que pode e o que não pode acontecer, em hipótese. Nós estamos aqui para desenvolver estudos acadêmicos de aplicação real. É ciência aplicada. E aí, então, quando você olha aqui, voltando um pouquinho, né, ele fala acerca daquilo, como que isso se contrapõe também tanto ao socialismo quanto aquilo que é o liberalismo. Ele fala assim, o regime corporativo é precisamente aquele que quer promover a organização de todas as forças sociais, fomenta seu desenvolvimento vital e fecundo na medida em que proporciona seu conserto e harmonia. Na ordem econômica, por meio da corporação, substitui a liberdade desenfreada do capital, do trabalho e a luta de interesses que daí deriva, ou seja, na ordem econômica, por meio da corporação, substitui a liberdade desenfreada do capital, do trabalho e a luta de interesses que daí deriva, ou seja, a luta entre patrões e empregados, com regras variáveis ditadas pelo próprio corpo profissional que asseguram a lealdade e a segurança do ofício. Contra a liberdade desenfreada que proclama o liberalismo, invoca o direito de associação ao operário, a fim de o defender contra a exploração capitalista. Contra o princípio socialista da luta entre o capital e o trabalho, existe a colaboração de um e outro em benefício da própria classe trabalhadora. Ou seja, isso aqui, se a gente fosse inclusive traçar um paralelo que temos hoje, é muito semelhante ao que são as cooperativas hoje. Inclusive, é muito... Quando você olha no Rio Grande do Sul, na parte mais sul do país, que teve uma forte presença de colonização europeia, e eles já vinham com essa mentalidade, e quando eles chegavam aqui, na maior parte das vezes, batiam de fato um desespero, mas não tinha como voltar. Porque, de fato, eles eram jogados, né, à míngua, até em terrenos assim, com pura mata. E se vira. Né? Eu sei disso porque foi o que me contaram, não foi o que eu imaginei, não. Tá? Eu fui lá e conversei com pessoas que eram filhos de imigrante.
Tá aí a terra, agora se vira. O Estado não estava fornecendo infraestrutura, mas era importante para o país, naquele momento, trazer esses imigrantes para cá. E eles queriam vir para cá fugindo tanto da guerra, né? Porque a Europa tinha tido 2 guerras, eles não sabiam se ia ter outra ou não, da Primeira e Segunda Guerra Mundial. E vinham então para o Brasil para fazer a América, né? Para fazer uma vida melhor. Muitos deles conseguiram. E quando eles chegavam aqui, então, soltos à míngua desse jeito, eles tinham uma ideia, e por exemplo, no Sul, a primeira cooperativa de crédito que surgiu no Sul, inclusive, foi um padre que foi o idealizador da coisa. E nessas cidades, eles tinham, que se formavam desses imigrantes, eles tinham 3 coisas como fundamento, né? O fundamento da igreja, então eles fundavam uma igreja, fundavam uma escola e fundavam uma cooperativa. E nessa cooperativa, né, eles então estabeleciam as suas próprias regras uns com os outros, de modo tal que, como disse aqui o padre Júlio Menvielli, não existiria então essa luta de interesses de um com o outro, porque todos eles ali estão nivelados a nível de empregados. Só que, né, as coisas não são tão simples como se parecem, porque afinal de contas, essas pessoas que são cooperadas, por suas vezes, também tinham empregados, e aí você sempre vai ter em algum ponto dessas relações a relação patrão e empregado. E essa relação patrão e empregado só pode ser resolvida por meio de uma coisa, que se chama dignidade da pessoa humana e moral cristã. Meus irmãos e irmãs, a gente fica por aqui e fechamos mais um item do capítulo 3 do livro A Concepção Católica da Política. E semana que vem teremos mais um programa, todo sábado aqui às 10 horas da manhã. Um ótimo final de semana para todos. Fiquem com Deus e até semana que vem.